noite, família! Como vai você? Hoje, mais uma vez, estamos juntos aqui no consultório e queremos que seja um bom encontro para você e para nós também. Vamos falar muito sério hoje sobre a possibilidade do ensino da ideologia de gênero nas escolas. Nós precisamos parar e pensar sobre isso de modo muito sério. Está prestes a ser aprovado um documento que tornará obrigatório no currículo oficial da educação no Brasil, em escolas públicas e particulares, o ensino da ideologia de gênero, contrariando o desejo de maior parte das famílias no Brasil. E para começar o nosso programa, já te dizendo do que nós vamos falar, quero chamar agora um vídeo que vai trazer um panorama da nossa conversa de hoje, recapitulando do que já aconteceu nos últimos anos, o que vem acontecendo, da proposta do Ministério da Educação junto às escolas, enfim. Queremos que esse assunto seja debatido em família, de modo equilibrado, e a nossa convidada de hoje é uma advogada que vem com muito boa vontade esclarecer para nós o que diz a lei sobre os direitos da família, sobre os limites que devam ser respeitados. É a doutora Damares Moura. Bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Darleide. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada. Então vamos acompanhar juntas, eu, doutora Damares, e você. Acompanhamos esse vídeo agora e na volta queremos ouvir da advogada o que é o direito da família. Quando uma criança é exposta a uma situação, como por exemplo vimos há poucos dias, repercutiu muito nesse final de semana, de uma criança exposta a uma exposição dita ser uma exposição de arte e as famílias reagem, mas muitos são contrários e acreditam que deva ser visto apenas como arte. É ou não é? Bom, vamos falar primeiro sobre ideologia de gênero. Pode ou não pode ir para as escolas sem o consentimento das famílias? Acompanhe com a gente. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da Segunda Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa
E ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6.000 municípios brasileiros. Era de se esperar que, após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não, o MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular, um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil, não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de História coloque em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de História trabalhe em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família, e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe esse vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças de sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre. Muitos de nós recebemos em grupos das redes sociais vídeos como este e muitos ficam pensando, é verdade ou não é verdade? O conteúdo é verdadeiro ou há muito de um grupo defendendo o seu ponto de vista? Mas e o que diz a lei? O que está na Constituição? Quais são os direitos da família e os direitos das crianças? Até que ponto nós temos que tomar posse daquilo que é a favor da família com consciência, como bons cidadãos, especialmente, antes de tudo, antes mesmo de darmos a nossa opinião aleatoriamente? Então, a proposta é conversar com você, ouvir a você também, mas ouvir especialmente a quem tem o conteúdo embasado na lei, como é o caso da nossa convidada de hoje, a doutora Damares Moura. Doutora Damares, o que ouvimos agora, o que vimos agora, faz sentido?
É isso mesmo? Ou seria mais um vídeo que se espalha e traz uma verdade aqui ou acolá? Esse documento existe? Existe. Este é o projeto, não é, de uma base nacional comum curricular. Não foi aprovado, mas existe, e este conteúdo apresentado, ele é verdadeiro. Não é? Eu já tive acesso ao documento, já o li, não é? E, de fato, existe a introdução deste conteúdo e, sendo aprovada essa base comum, ela será obrigatória para todas as escolas brasileiras, públicas e privadas. Então, a informação da existência desse documento, da sua iminente aprovação e do conteúdo que ele contém é real. Isso vai infringir o direito da família que não deseja que esse conteúdo seja ensinado aos seus filhos? Qual é o limite disso? Eu gostaria de traçar uma linha aqui, Darleide, usando a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior deste país. Qualquer outra legislação que venha a ser aprovada, ela precisa estar em harmonia com a Constituição Federal. Eu tenho formação em direitos fundamentais e gosto muito de basear qualquer apresentação que eu faça na nossa Constituição Federal. Não é? Existe um capítulo na Constituição, que é o capítulo 2, ele trata dos direitos e garantias fundamentais das pessoas. Não é? E é o artigo 5º, o famoso artigo 5º, mas vai até o artigo 17. Né? Nossos direitos e nossas garantias fundamentais. Quais são elas? O que é um direito fundamental? As pessoas falam muito em direito fundamental, em direitos humanos. O que é um direito fundamental? É aquele que um país considera como sendo um direito sem o qual os seus cidadãos não têm vida plena, não têm vida digna. Então, o legislador brasileiro, ele elegeu lá no artigo 5º até o 17, tudo que o Estado brasileiro considera como um direito fundamental dos seus cidadãos, sem os quais eles não têm vida digna. Então, eu quero começar pelo artigo 5º, que diz expressamente, e aí eu fico preocupada, porque nós já temos uma garantia constitucional da não discriminação, do combate à intolerância, não é? Nós já temos a garantia da igualdade, já temos a garantia da fraternidade, não é? O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e que nenhum cidadão, nem nacional e nem estrangeiro, pode sofrer neste país qualquer espécie de discriminação. Não é? E aí, o inciso 3º, que são aqueles numerais romanos que vêm depois do artigo, ele diz o seguinte, que ninguém nesse país poderá ser submetido a um tratamento desumano. Eu vejo no artigo 5º e no inciso 3º uma garantia ampla da não discriminação, de tratamento digno, igualitário e sem qualquer submissão a tratamento desumano para todos os cidadãos. Não é para este ou para aquele grupo. Portanto, eu fico preocupada, Darleide, com o que nós chamamos de inflação de direitos. Não é? Você já tem um direito garantido, não é? E um determinado grupo da sociedade, e é legítimo. Não há nenhum problema que um determinado grupo se organize para buscar mais direitos. Acontece, Darleide, que os direitos, eles precisam se harmonizar. Eu não posso criar novos direitos ou novas normas para os cidadãos que não se harmonizem com aquelas que já estão postas, especialmente aquelas que são cláusulas que nós chamamos pétreas, de pedra, que são as cláusulas constitucionais. Não é? Então, com relação a este projeto de uma base nacional curricular comum a todas as escolas públicas e privadas do país inteiro, eu já vejo, em princípio, uma violação constitucional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira,
não é, que é uma lei que rege toda a educação no Brasil, e tanto a Constituição quanto a LDB garantem que o ensino e a educação, ela será descentralizada. O que significa isto? Que cada estado, que cada município, não é, ele terá autonomia, não é, para estabelecer conteúdos programáticos, não é, bases curriculares que atendam a necessidades locais, não é, regionais. Então nós já temos aí um primeiro problema, tá? Uma base nacional comum vinda do governo federal, imposta a todos os cidadãos, viola esta garantia anterior, que é a autonomia dos estados, dos municípios de formarem esta base curricular, este conteúdo de ensino, não é? De acordo com as necessidades regionais. Então já tem este primeiro problema, este controle, esta centralização de um conteúdo comum para todo o país, ele é perigoso. E ele já é violador da garantia da autonomia dos estados e municípios. E aí vem uma outra questão que não foi colocada ali naquele vídeo que foi apresentado, e eu quero levantar aqui para a gente entender direitinho o que está acontecendo, não é? O inciso 6º do mesmo artigo 5º, eu não falei que o artigo 5º fala dos direitos e garantias fundamentais, sem os quais o indivíduo não tem vida digna, não é? O inciso 6º, que vem depois daquele 3º, que diz que ninguém pode ser submetido a tratamento desumano. Todos têm que ser tratados com respeito e com dignidade. Aí o inciso 6º, ele fala assim, Darleide, que é inviolável. O que é uma coisa inviolável? Que não se pode ofender, violar, não é? É um lacre que você não pode abrir, não é? A Constituição fala que é inviolável a crença e a consciência. Então, eu estou preocupada porque eu vejo aí problemas, não é? E vejo aparentes conflitos de legislações, não é? Porque a crença e a consciência do indivíduo, a Constituição diz que são invioláveis. Portanto, o que me preocupa é que conteúdos que serão agora comuns a todas as escolas, né? Os indivíduos, as famílias, os pais, eles nem poderão escolher e nem poderão reclamar. Uhum. Não é? Porque se ele sair de uma escola, na outra, a base é comum. Sim. Não é? Se ele for para uma escola privada, também é o mesmo conteúdo. Não é? E aí, como é que fica a questão da inviolabilidade, por exemplo, da crença e da consciência do indivíduo? E nós estamos falando de indivíduos em formação. Nós não estamos falando de indivíduos adultos, não é? São indivíduos vulneráveis, aqueles que estão construindo, não é, a sua identidade, não é, estão construindo suas vivências, seus acúmulos, não é? E muitos já recebem nas suas casas uma formação religiosa, não é? E já estão construindo ali uma crença, ou uma consciência a respeito de alguma coisa. Que não seja religiosa, mas seja... Uma consciência a respeito de alguma coisa. Exato. Não é? Então, lá na escola, ele vai receber, porque este conteúdo é um conteúdo de ensino. É para ensinar. Se é para ensinar, alguém vai o quê? Aprender. Aprender. Né? Alguém vai ensinar e alguém vai aprender. Não é? Então, eu penso que esta base curricular, ela poderá também, Darleide, poderá também ofender um direito fundamental que está no inciso 6º do artigo 5º, que é a inviolabilidade da consciência e da crença. E estas formações de consciência e crença, os pais estão autorizados a oferecer aos seus filhos, né? Não há nenhum impedimento que os pais transfiram para os seus filhos menores, não é? Esta informação, crença, consciência, convicção, ou filosófica ou política a respeito de alguma coisa.
Eu recebi agora há pouco, antes de começarmos o programa, de uma amiga socióloga, Elis, muito obrigada. Ela me diz, Darleide, eu tenho um livro em mãos, e me mandou as imagens, as fotos, mas ela tem o livro, mas não dava tempo de eu trazê-lo, ou de pegar com ele, trazê-lo, mostrar a você. Mas, por exemplo, no capítulo 23 do seguinte livro, Sociologia para Jovens do século XXI, é o tema, é o título do livro, tem os autores aqui, etc., o manual do professor que ela me mandou, e um dos capítulos vai dizer assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, debatendo a diversidade sexual e de gênero. Portanto, é um capítulo inteiro para o professor ser orientado de como discutir com os alunos sobre sexo e gênero, identidade de gênero, orientação sexual, transfobia, homofobia, identidade de gênero, cultura, movimento social, e aí deslancham. Tem outro capítulo que vai ensinar sobre as relações de gênero e dominação masculina no mundo de hoje. Quer dizer, você está trazendo um conteúdo para crianças em formação, misturando o que ainda é uma ideia. E tem uma série de outros livros, né? O que é uma ideia ou um ideal estabelecido por um grupo. O que é um ideal estabelecido por um grupo não significa que é ciência indo para as escolas. Doutora, enquanto a gente continua falando sobre a criação de material e essa insistência de levar às escolas um conteúdo que não é científico, nós vamos mostrando que há outros livros, inclusive, produzidos. Pode jogar aí, produção? Olha, temos este livro que é para trazer o tema sexualidade, Corpos, Gêneros e Sexualidade, outro livro já produzido, Sexualidade e Escola compartilhando saberes e experiências, construindo a igualdade na diversidade, gênero e sexualidade na escola, a diversidade sexual na educação e os direitos de cidadania LGBT na escola, diversidade sexual nas escolas. É um tema que está sendo exaustivamente trabalhado para ser levado às escolas e, vou repetir, não é ciência, nem de longe, é apenas uma ideologia. Doutora Damares, o que é uma ideologia? Então, uma conceituação ampla da palavra ideologia, não é aquilo que é o ideal. Ideologia vem do que é o ideal ser daquela maneira. Isso também me preocupa, não é? Porque o ideal, ele não pode ser determinado numa base curricular comum nacional. Não me parece, Darleide, que seja adequado introduzir na escola aquilo que é considerado ideologia. Não é que é uma construção não científica, como você já ressaltou, não é? E que, como eu destaquei aqui no começo, são concepções que são apresentadas como o ideal, o melhor, né? E que podem estar violando e em desarmonia, não é, com o direito garantido à liberdade religiosa. Por exemplo, seguindo aquela linha que eu estava apresentando, veio o inciso 8º. Então, eu falei do 3º, do artigo 5º, falei do 6º, que é inviolável a crença. Então, o Estado não pode promover, porque a questão aí é a promoção. Né? O Estado não pode promover um conteúdo que seja imposto como uma base comum, não é? Um conteúdo de ensino escolar que vá, por exemplo, de encontro, né, em conflito com uma convicção religiosa, por exemplo. Né? O inciso 8º do artigo 5º diz assim: ninguém. As palavras são muito conclusivas, não é? Ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. É textual. Não é? Que direitos são esses? Quais os direitos? Eu não posso ser privado de que direitos por causa da minha crença religiosa? Não é? Direito, por exemplo, à liberdade, não é? A autodeterminação. São direitos que não podem ser violados em razão da minha crença religiosa. Então, me parece que estabelecer um conteúdo que tem base ideológica
e não científica para todas as escolas, para todos os indivíduos, não é? Sem que eles tenham escolhido, não é, escolhido aprender aquele ideal, né? Aquele conteúdo ideológico. Não me parece adequado para a escola e me parece que nós vamos ter problemas de conflito com outros direitos fundamentais assegurados. E eu acho bem interessante esclarecer que eu estou conversando com uma advogada que tem uma carreira de muita doação também, na defesa dos direitos à liberdade religiosa e, vale dizer, de todas as religiões. O direito do que segue uma religião afro, o direito do que não tem religião nenhuma, o direito do que é evangélico, do que é católico. Então, essa é uma postura que vai, a partir do direito, garantir o direito de todos à sua liberdade de crença. E não, dizendo isso, eu estou também querendo dizer, ou melhor, implicitamente e explicitamente dizendo a você, acredite, não é em defesa do que é evangélico e do que é católico e do que... Não, é em defesa da liberdade do cidadão. E as famílias, diante de uma situação da aprovação de um currículo comum às escolas, estarão impedidas de escolher o que o seu filho deva ou não aprender em escola A ou escola B. Então, a questão é a liberdade e essa imposição que contraria a legislação brasileira. Nós vamos para o nosso rápido intervalo e queremos voltar rapidinho para continuarmos conversando com a doutora Damares Moura e queremos ter você aqui. Tem muitas perguntas para a gente já chegando. Os pais estão querendo saber, professores querendo saber como lidar com essa questão, caso venha a ser aprovada. Mas vamos, é rapidinho e já estamos de volta. Um prazer ter você na nossa companhia. Muito obrigada. Obrigada a você que está assistindo a Novo Tempo em qualquer lugar e de qualquer maneira. Você que é nosso internauta, você que está nos acompanhando também pelo Facebook, onde estamos ao vivo também. Muito obrigada. Em tempo real, queremos estar bem pertinho de você nas redes sociais, pela Novo Tempo. E temos também consultório de família toda segunda às 10 horas da manhã na rede de rádio Novo Tempo. Muito obrigada a você que nos acompanha sempre. Hoje nós estamos querendo entender um pouco melhor sobre essa insistência de levar o aprendizado a respeito da identidade de gênero para as escolas. Pais e mães, alguns alheios, outros muito preocupados. Mas a nossa questão aqui hoje nem é debater a respeito do que diz a Bíblia, do que diz a religião A, B ou C. Nós queremos saber se há alguma coisa em torno dos direitos de cada um de nós, o direito da família, que seja resguardado em lei, na Constituição. E no primeiro bloco, com a participação da nossa convidada de hoje, a convidada especial, a doutora Damares Moura, que ela é especialista em direitos fundamentais da pessoa humana, atua na Comissão de Liberdade Religiosa e da Comissão de Vitimologia e Criminologia da OAB de São Paulo e vem nos ajudar a entender, a partir do direito, do que diz a lei, a respeito dessas questões que estamos vendo e acompanhando de modo alarmante, deixando a muitos de nós assustados, outros achando que está tudo bem, é tudo normal. Mas é normal mesmo? É normal que uma criança, por exemplo, doutora Damares, foi a discussão mais recente de uma criança participando do que é chamado de uma mostra cultural no museu em São Paulo, num dos museus em São Paulo, Museu de Arte Moderna, e gera esse grande debate. Mas opinião A, opinião B é uma coisa. Agora, o que diz a lei a respeito de um tema como este? Uma criança participando de uma situação tão diferente do que comumente nós temos ensinado a respeito de cuidar dos filhos, de proteger os filhos, de cenas como, por exemplo, cenas de nudez diante de um público, enfim, o que diz a lei? Eu queria só fazer um esclarecimento. Nós estamos vivendo, Darleide, um momento de novos direitos. É o que nós chamamos num linguajar jurídico, não é? Nós temos direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são direitos muito conhecidos, a liberdade, não é? A liberdade de expressão,
Temos os direitos de segunda geração, que são direitos sociais, saúde, educação, moradia, segurança, transporte. Temos os direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos, como o meio ambiente saudável. E agora tem os direitos de quarta e quinta geração, que eu tenho chamado de novos direitos, que envolvem as novas tecnologias, envolve regulamentação da internet, não é? Envolve, por exemplo, engenharia genética, envolve essa questão de gênero, são novos direitos, direitos de quarta e quinta geração. Eu quero só me deter um pouquinho no direito à liberdade de expressão. Tudo hoje, Darleide, está sendo fundamentado, não é, na liberdade de expressão. Então, as pessoas pensam que a liberdade de expressão autoriza tudo. Autoriza dizer tudo, autoriza postar qualquer coisa, não é, autoriza exibir qualquer coisa, não é? E só para nós termos um parâmetro, não existem direitos absolutos. Os direitos, eles encontram sempre um limite. O exercício de um direito, inclusive das liberdades, nós falamos aqui de algumas: liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de propriedade, liberdade de ir e vir. Todas as liberdades que foram asseguradas a nós têm limite. O exercício delas tem um limite. Qual é esse limite? As pessoas perguntam. É a dignidade do outro. Todas as vezes que eu exercer um direito de modo a constranger, de modo a expor alguém, de modo a submetê-lo a tratamento vexatório, humilhante, degradante, desumano, qualquer exercício do direito que viole o que é dignidade, Darleide? Que também todo mundo está falando. Dignidade humana, dignidade humana. Eu costumo conceituar de uma forma bem simples e que me toca. Vida digna é vida com valor. Dignidade tem a ver com o valor da pessoa humana. Então, todas as vezes que alguém exerce um direito violando o valor que o outro tem, que é a sua dignidade, ele está extrapolando o limite do exercício do seu direito. Portanto, todos os direitos têm um limite, que é a dignidade do outro. Então, agora transpondo para essa situação recentíssima, né, que está aí nas mídias, enfim. Ali, Darleide, eu vou novamente usar a lei. O que está mais envolvido naquele problema é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou citar aqui 2 artigos que deixam claro que a lei impede que uma criança e um adolescente, que o Estatuto da Criança considera um indivíduo em formação, um indivíduo vulnerável, não é? O artigo 71 e o artigo 240 impede qualquer espécie de submissão de uma criança e de um adolescente, não é? Seja em espetáculos, seja numa situação de lazer, de cultura, de entretenimento, né? Qualquer relação de convivência que envolve criança e adolescente, é preciso colocar a salvo este indivíduo de qualquer tipo de exposição, situação vexatória, exploração de qualquer natureza, inclusive de natureza sexual, violência, não é? Vexame, humilhação. A criança, ela está protegida, a criança e o adolescente estão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente exatamente por ser um indivíduo em formação, suscetível a influências, a constrangimentos, a sofrimento, não é? A violação da sua integridade física e emocional. Mas um e outro vai dizer que aquela criança estava acompanhada da mãe, vai dizer que ele estava sorrindo. Ouvi outros dizendo que inclusive viu brilho nos olhos, que elas sorriam e que estava tudo bem. E um ponto principal, esse primeiro que eu citei, a mãe estava ali e autorizou. O artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que qualquer tipo de situação ilegal a que uma criança seja exposta, e eu considero, eu assisti também o vídeo
né, eu tenho uma outra avaliação. Né? Me pareceu que a criança estava constrangida. O simples fato dela estar constrangida a essa exposição de nudez de um homem desconhecido a sim, ela, o simples fato dela estar constrangida, segundo interpretação do artigo 71, do artigo 240 e do artigo 227 da Constituição Federal, que coloca a salvo e diz que é dever da família, do Estado e da sociedade colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer situação vexatória, constrangedora, humilhante, de exploração, de violência e outras mais, que eu acho que esta se enquadra porque eu vi constrangimento da criança, não é? Então, o artigo 240, ele responsabiliza a Darleide, não só gestores, curadores, responsáveis, mas ele também responsabiliza os pais, não é? Que concorreram ou que autorizaram, até porque uma criança e um adolescente, eles só podem, por exemplo, participar de um espetáculo onde haja, por exemplo, cenas de nudez com autorização judicial. O juiz precisa autorizar que uma criança participe e dificilmente isso vai acontecer, porque a criança, com prioridade, ela é colocada a salvo de situações que possam constrangê-la e que possam interferir neste indivíduo que está em formação. Aquela situação, da forma como está posta e como a gente assiste no vídeo, segundo a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 71, artigo 240 e artigo 227 da Constituição Federal, a meu julgamento, houve ali violação do direito da criança e do adolescente, impostos, não é, trazidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e acho que ali algumas responsabilidades poderão ser apuradas. Então, até mesmo o direito dos pais tem o seu limite. Sim. No que diz respeito ao trato com uma criança e uma adolescente, já que é uma pessoa em desenvolvimento. Especialmente no que diz respeito à exploração sexual, à exposição da criança a situações consideradas eróticas ou pornográficas, não é, que tenham um apelo sexual. Então, o direito da arte, o direito de expor arte, o direito de isto ou aquilo, esbarra em alguma coisa que é sagrada. Então, eu volto ao que eu acabei de explicar. O direito da expressão artística também não é um direito absoluto. É um direito que tem que ser exercido sem violar dignidade humana. Sem violar o que está garantido, por exemplo, no caso específico, à criança e ao adolescente. O exercício dos direitos encontra um limite, que é a dignidade humana, vidas com valor, não é? E especialmente tem que ser exercidos nos limites da lei. O direito a uma liberdade só pode ser exercido nos limites da lei. E no meu entendimento, houve, segundo o que nós vemos ali, violação ao direito da criança e do adolescente no ECA. Ok, então não é só uma mera opinião, não é somente um eu acho. É alguma coisa que há um respaldo para, em cima do que está escrito na lei, nós possamos, inclusive, pensar mais profundamente do que simplesmente irmos para o debate nas redes sociais ou mesmo em família, dizendo eu penso, eu acho. Vamos ter um ponto de partida. O ponto de partida é o que está escrito a respeito dos direitos da criança e do adolescente, o que está escrito a respeito dos direitos da família, como já bem citado pela doutora Damares anteriormente no primeiro bloco. Nós precisamos estar seguros de que não é uma revanche, uma briga entre direita e esquerda, entre A, B, religiosos, não religiosos, que nós temos que cuidar com o que nós estamos oferecendo às crianças, aos adolescentes, à família. Que tipo de experiência, uma ideia surge e simplesmente se levanta de cabeça erguida, contrariando os pilares da família, das tradições, dos costumes e da fé milenar. De repente alguém aparece,
um sociólogo, um PhD, aparece na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia e traz uma ideia. Essa ideia toma corpo no discurso feminista, no discurso aqui, acolá, e vai tomando corpo e vai dizendo assim: homem e mulher não existe, isso é invenção da sociedade. E agora este grupo propõe desfazer tudo isso e construir um novo jeito de viver. Quando nós vamos considerar o que diz a ciência, a psicologia, por exemplo, a respeito da saúde mental das pessoas. Quem se preocupa com a saúde mental de uma criança exposta a tanta confusão? O que nós vamos dizer a respeito da saúde emocional? O que nós vamos dizer depois de já termos exposto uma criança, ou todas as crianças nas escolas, a tanta ênfase num tema que não é considerado e absorvido pela família, por seus pais, nem pela biologia e nem pela ciência. Nem a ciência se posicionou com pesquisas profundas. Não, nós vamos então deixar as nossas famílias à mercê do eu acho de estranhos ou do posicionamento de estranhos entrando na minha casa e determinando o que os meus filhos são ou deixam de ser, desconsiderando toda uma estrutura de vida. E, amados, lembrem-se, nem estamos trazendo conceitos de religião. Estamos trazendo somente a razão e coisa ainda muito simples. Então, é para pensar. O consultório de hoje é para nos envolvermos com esse tema, mas algo mais eu quero sugerir a você. Cuide especialmente da sua casa, dos seus filhos. Estejam unidos, dialoguem, conversem, interajam, porque o seu filho da porta de casa para fora vai ouvir o que outros queiram dizer, vai saber do que outros querem ensinar, e se ele não tem os pilares fortes dentro de casa e confiança nos seus pais, confiança na palavra dos seus pais, aí nós estamos em grande dificuldade. Volto a dizer, o que faremos com a saúde mental, emocional dos nossos filhos? Doutora Damares, vamos a algumas perguntas que chegam para a gente, enquanto estamos te ouvindo, e eles vão compartilhando com a gente algumas preocupações, como por exemplo, o Rafael diz: se aprovado o plano de educação e eu não concordar com o ensino na escola do meu filho, como devo agir? Visto que a decisão, entre aspas, vem da diretriz de um órgão máximo do Estado. O pai não concorda, mas é obrigado. O que faz? Eu entendo, Darleide, que nós teremos aí demandas individuais. Não é porque como nós temos um plano que é nacional, não é, e terá força de lei, não é, a ele deverão se submeter as escolas e os alunos que nela estudam e os professores que nelas ensinam. Não é? Então, eu entendo que a insurgência ou inconformismo de uma família ou de pais, não é, que entendam que aquele ensino colocado daquela maneira ou imposto daquela maneira, ele é violador, por exemplo, não é, de crença, de consciência. Eu entendo que a saída ela vai ser jurídica, ela vai ser legal e, naturalmente, aqueles que se sentem violados e ofendidos deverão buscar o seu direito judicialmente. Aí eu não vejo outro caminho, não é? Porque mudar de escola, a outra escola também terá o mesmo conteúdo. Mudar da pública para a privada também terá o mesmo conteúdo. Então, restará aos cidadãos um direito que, inclusive, a Constituição assegura a todos os cidadãos. Um ingresso judicial, o direito de ação. A Constituição fala, todos os cidadãos têm direito de ação. É ação judicial. Agora, doutora Damares, um argumento
é que esse assunto deva ser levado como obrigatório às escolas e deve ser um tema aberto às famílias e que quem não concorde é porque tem pensamento retrógrado, atrasado, é religioso e que é um ponto bem delicado nessa proposta, que a religião é vista como inimiga. As crenças é que são determinantes para a promoção do conteúdo de ódio, a promoção do preconceito. Então, vamos lá. Ensinar a respeito de identidade de gênero resolveria a questão do preconceito? Não, eu queria, inclusive, fazer esta observação. Não é? Tudo é apresentado como se fosse um caminho para combater a intolerância, o preconceito, a discriminação. Eu não tenho nada contra. Aliás, eu sou uma pessoa que vivo a minha vida combatendo intolerância, combatendo discriminação. Acho que as pessoas não podem ser separadas em guetos por qualquer condição que elas tenham. Eu sou contrária à intolerância, eu sou contrária à discriminação, eu sou contrária ao preconceito, toda forma de discriminação. Agora, ensinar, Darleide, destacar no conteúdo, não é? Esta ideologia específica não me parece que seja o melhor caminho para se combater intolerância. Pelo contrário, eu acho que nós temos mesmo que ensinar e combater intolerância nas escolas e levar esse conteúdo educativo, mas de forma a alcançar todas as situações em que há intolerância, em que há discriminação. Por exemplo, eu sinto muita falta, eu não vejo em nenhuma escola qualquer conteúdo que promova a não intolerância religiosa. Não vejo. Onde está? Aliás, eu estou lutando há 15 anos para que as escolas introduzam em seu conteúdo este ensinamento de que eu preciso considerar, respeitar e reconhecer a outra pessoa da mesma maneira que eu quero ser respeitado. E isto inclui qualquer situação que envolva a convivência humana. Então, a minha preocupação é o destaque. O destaque como conteúdo de ensino de uma ideologia. Então, nós não estamos realmente falando com viés religioso, nós estamos falando com viés de direito. Esta imposição, ela está se harmonizando com o conjunto geral do ordenamento jurídico brasileiro, que garante, não é, as liberdades, e notadamente a liberdade de consciência e de crença. Não vamos criar aí um conflito legal? Esta é a minha preocupação. E que tem total necessidade de se pensar a respeito disso. Sim. Ora, se eu quero combater o desrespeito, se eu quero combater a intolerância e eu crio uma crise entre pais e filhos, como uma mãe me disse, Darleide, a minha filha voltando para casa me disse assim, mamãe, eu sou menina ou sou menino? Era uma menina perguntando para a mãe, mamãe, eu sou menina ou sou menino? A mãe responde e a menina diz assim, mamãe, você é homofóbica? A menina estava já entendendo, 7, 8 anos de idade, entendendo um conteúdo lá fora, confrontando a sua mãe em casa. Quer dizer, o que é um assunto entre gente grande, que deveria ser um debate entre gente grande, envolvendo crianças, ninguém pensa que isso vai trazer conflito entre pais e filhos, vai trazer conflitos emocionais, vai trazer conflitos no desenvolvimento dessa criança. Imagina, quando uma criança testemunha alguma cena, e essa criança vai ser chamada, por exemplo, a testemunhar, a dizer do que ouviu. Tem toda uma técnica, o profissional tem que ser especializado, tem que saber que perguntas fazer. Para quê? Para não causar à criança maior sofrimento do que ela já ter presenciado tal cena, por exemplo. Ou seja, o cuidado com a saúde mental da criança, a saúde emocional de uma criança. Nós precisamos saber que isso é algo que deva ser considerado acima de tudo. Mas numa situação como esta, está sendo respeitado que uma criança não entenda o que os seus pais dizem e agora o que os seus professores estão dizendo? Há esse conflito e quem se importa com elas? Mas alguém está querendo fazer valer o seu discurso e o seu entendimento a respeito do que é ideal. Não faz sentido. As pessoas estão sendo desconsideradas e desrespeitadas simplesmente porque
alguém acha que deva ser introduzido esse tema e sermos obrigados a receber isso de goela abaixo e que está tudo certo. Lancemos fora toda a nossa crença, lancemos fora a Bíblia, lancemos fora o Alcorão, lancemos fora, o que mais? Os preceitos de outras religiões, eu estou citando aleatoriamente, desprezemos o que milenarmente a cultura judaico-cristã pensa e ensina, dispensemos e desprezemos, porque afinal de contas, o mundo vai de mal a pior, só porque a sexualidade das pessoas não está bem resolvida. As pessoas nos poderes, elas são desonestas porque sua sexualidade não está resolvida. Se eles tivessem nascido sabendo que eram livres para escolher ser homem ou mulher e que a biologia não influenciava em nada, talvez ele não fosse corrupto. Eu acho que o problema da corrupção e do caráter tem a ver com o fato de ele ter sido ensinado numa cultura judaico-cristã. Deve ter sido isso, não? A situação das escolas vai bem ou vai mal? Vai muito mal. A alfabetização no Brasil vai mal. Nunca chegamos a um patamar de qualidade. Então, como nós estamos muito bem, faltando assunto para trazer à sala de aula, vamos arriscar trazer isto aqui, não é? Então, tem alguma coisa fora do lugar. E nós, como cristãos, falo eu como cristã, nós precisamos considerar os valores cristãos, sim, mas fiz questão de trazer ao programa de hoje alguém especializado em direito, envolvida com os direitos humanos há 15 anos especificamente, trabalhando dioturnamente para defender o direito das pessoas, nós todos, independente de religião, A, B ou C, como eu já bem disse, mas para nos dizer, tem coisa errada aí. E a lei precisa, neste momento, ser ao menos vista como alguma coisa que possa nos proteger. Agora, doutora Damares, o que não lhe perguntei e deveria ter perguntado para finalizarmos o programa? Eu queria só fazer um apelo, Darleide, num programa com tanta audiência como o seu, não é, de que, de fato, nós carecemos de conteúdos que promovam respeito, que promovam reconhecimento do outro, que promovam a não intolerância, que é a perda da capacidade de ver as pessoas. Eu sinto falta deste conteúdo, não é? Porque aí nós estamos falando de todas as espécies de intolerância. Então, eu preciso ensinar a criança, você precisa respeitar, você precisa reconhecer o direito que o outro tem, inclusive de fazer a escolha que ele quiser, né? O respeito precisa ser ensinado, não é? Mas se nós começarmos agora a promover ou introduzir ideologias, nós vamos precisar, inclusive, introduzir muitas outras. Então, há um perigo num país, inclusive, tão diverso, tão plural como o Brasil, e você destacar, não é, e impor numa base comum curricular um conteúdo ideológico que não me parece que a escola seja o melhor lugar para você ensinar um conteúdo ideológico, eu considero perigoso, acho que podemos ter conflitos legais com a aprovação dessa base curricular e nos preparemos para esta nova realidade. Há poucos dias, o Superior também liberou o ensino de religião nas escolas públicas e ficamos com o pé atrás. E se obrigatoriamente for ensinada religião A, desrespeitando o direito da religião B, de ser tratado em sala de aula. Mesmo nós religiosos devemos ficar atentos. Quando se obriga, quando alguma coisa dá abertura para uma obrigação, até nós religiosos, mesmo que seja favorável a nós ensinar a respeito da nossa religião cristã, por exemplo, devemos ter cuidado. E se fosse o contrário? E se nós estivéssemos sendo prejudicados? Como faríamos? O que diríamos? Se quer o filho exposto a um ensino religioso, pode colocar, por exemplo, numa escola confessional. E a Igreja Adventista tem uma rede de escola incrivelmente aberta e declaradamente é a ela dado o direito de ensinar a respeito da sua fé. Mas o nosso direito precisa sempre saber que esbarra no direito do outro. E o Estado brasileiro é laico e, portanto, neutro em matéria de religião em escolas públicas. O tempo é pouco, mas eu acredito que bem aproveitado para nós aprofundarmos um pouquinho nesse tema e não cruzarmos os braços. E como cristã, vou dizer a você, maiormente o nosso público é cristão, nos unamos também em oração, em amor, com respeito, mas tenhamos em Deus o equilíbrio de saber a hora de falar e a hora de calar, a hora de agir
e a hora de saber que é tempo que eu diria finais dos tempos. Que Deus os abençoe e até a semana que vem.